Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós vamos relembrar um fenômeno que estreava há exatamente 10 anos. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente relembra Avenida Brasil. Não sai daí. A Avenida Brasil foi uma novela exibida pela Rede Globo em horário nobre, que estreou no dia 26 de março de 2012, com um total de 179 capítulos, escrita por João Emanuel Carneiro, com direção de núcleo de Ricardo Linhares. Hoje, esse fenômeno chamado Avenida Brasil completa exatamente uma década da sua estreia. 10 anos que foi ao ar o primeiro capítulo de Oi, 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 oi. Então a gente vai agora matar um pouquinho da saudade dessa história, relembrando a sinopse, e logo em seguida muitas curiosidades de bastidores. Quando criança, Rita Mel Maia sofreu nas mãos da inescrupulosa madrasta Carminha, Adriana Esteves, que com a ajuda do amante Max, Marcelo Novaes, armou para Genésio, Tony Ramos, pai da menina, perder tudo o que tinha. Abandonada por Carminha em um lixão aos cuidados do asqueroso Nilo José de Abreu, Rita se refugiou na casa de mãe Lucinda, Vera Holtz, onde conheceu Batata, Bernardo Simões, seu amor infantil. Porém, o destino fez com que eles se separassem quando um casal de argentinos adotou a menina. O artilheiro do Campeonato Carioca de 1999 foi Jorge Araújo, mais conhecido como Tufão, Murilo Benício. Cria do Divino Futebol Clube, time do subúrbio carioca onde reside até hoje, Tufão vive a boa fase no Brasil depois de morar no exterior e está pronto para casar com o amor de sua vida, a apaixonada e divertida cabeleireira Mona Lisa, Heloísa Perricet. Quem não gosta muito da ideia de casamento é a mãe do rapaz Muricy, Eliane Giardini, que vive aos trancos e barrancos com o Leleco, Marcos Caruso, o boêmio pai do jogador. No dia da final do campeonato, depois da brilhante vitória, Tufão acaba atropelando acidentalmente na Avenida Brasil um senhor que vinha transtornado pelo acostamento, Genésio. Ao prestar socorro, só conseguiu ouvir do homem o nome de sua mulher, Carmen Lúcia Moreira de Souza. Culpado pelo acidente, Tufão sai à procura da viúva fingindo ser um amigo de longa data do falecido e oferece toda a ajuda necessária, já que é um homem rico. Enquanto isso, a esperta Carminha descobre que o jogador foi o culpado pela morte do marido e vê a chance da sua vida em se dar bem. Com a ajuda de Max, Carminha consegue separar a cabeleireira do jogador e se casa com Tufão, grávida do amante, dizendo ser fruto do verdadeiro amor que tinha com o falecido. Com uma vida de luxo e com Max ao seu lado, ele se casa com Ivana, Letícia Snardi, irmã de Tufão. Carminha volta às suas raízes no lixão atrás de Lucinda. Conhecidas do passado, ela vai decidida a levar o filho que abandonou quando bebê para ser criado por ela e Tufão. Ou seja, o pequeno Batata, amor de infância da pequena Rita. 12 anos depois, Batata, agora chamado de Jorginho Cauã Raymond, é um jovem jogador de futebol em ascensão, namorado da bela Débora, Natália Dil, mas atormentado com o sentimento de raiva que sente pela mãe, que ele acredita ser de criação. Já Rita, agora Nina, Débora Falabella, se tornou uma excelente chefe de cozinha. Os anos se passam, mas ela jamais esqueceu a ferida profunda que Carminha deixou em sua vida, voltando ao Brasil para se vingar. Nina vai trabalhar como cozinheira na casa da ex-madrasta, que não a reconhece. Seu plano maior é destruir aos poucos a vida da patroa. E essa é uma trama que todo mundo já conhece, né? Já tá careca de saber, de conhecer, já viu, já reviu. Porque depois que acabou a Avenida Brasil, gente, essa novela, ela foi reexibida a exaustão, em flashes, em pedaços. Passou no video show, naquele quadro antigo que tinha Minha Novela é um show de novela, uma coisa assim.
E era praticamente a novela inteira, né? Se dava audiência, o video show passava a novela praticamente inteira. Aí depois passou um tempinho, 7 anos depois que a novela realmente terminou, o Vale a Pena Ver de Novo trouxe ela de volta. Então, assim, Avenida Brasil foi uma novela que ninguém deixou que fosse esquecida em nenhum momento. Nem a Rede Globo, nem os fãs. E assim, agora ela já tá começando a despertar saudades nas pessoas. Porque depois da reprise do Vale a Pena Ver de Novo, lá em 2019, se eu não me engano, meio que deu uma acalmada nos ânimos, né? As pessoas não pararam tanto de falar Avenida Brasil, Avenida Brasil. Mas agora, como ela já tá quietinha, já tá dando uma saudadinha, então nada melhor do que esse vídeo aqui pra gente matar as saudades, falando desses 10 anos, porque se passaram 10 anos. Mas parece que foi ontem que a Avenida Brasil foi exibida e terminou e foi um sucesso e não saía da boca do povo, né? Um fenômeno, realmente é um fenômeno. E eu acho que o sucesso da Avenida Brasil serve para comprovar duas coisas. Primeiro, que o tempo voa, né? Quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais o tempo voa. E segundo, que quando é sucesso de verdade, parece que a novela tá muito recente, muito viva nas nossas lembranças, nas nossas memórias. Então vamos agora lembrar um pouquinho, ou descobrir, quem não sabe, de alguns acontecimentos e curiosidades de bastidores de Avenida Brasil. Bom, que a Avenida Brasil foi um grande sucesso popular, todo mundo sabe. Eu mesma acabei de repetir diversas vezes aqui nesse vídeo. E ela causou uma verdadeira comoção entre o público. O último capítulo, por exemplo, parou o país como há muito tempo não se via. Com uma excelente direção da equipe de Amora Malchner e José Villamarim, capitaneados ali pelo núcleo do Ricardo Waddington, a novela era cinematográfica, com cenas, tomadas e fotografias muito parecidas com o cinema. Sem falar na direção de elenco, onde os atores, aliados a um bom texto, deram vida a uma galeria de personagens carismáticos e de forte apelo popular. Focada na nova classe C que emergiu com o governo Lula, a novela fez bom uso da situação socioeconômica do país para refletir um retrato pitoresco de nossa realidade contemporânea. Pode-se dizer que o fictício bairro do Divino, onde se passava a trama, era um microcosmo do Brasil. A nova classe C, retratada na novela, cativou todas as classes. Como em um jogo de certo ou errado, o autor, com a nuance simbólica de ricos e pobres, acabou elaborando uma crítica social muito pertinente, seja por meio da granfina da Zona Sul, vivida por Débora Bloch, que fazia a Verônica, e vivia fazendo pouco caso da figura do suburbano, ou do pobre novo rico que zombava do elitismo. Da língua ferina de Verônica, ouviu-se todo tipo de discurso preconceituoso contra pobres, enquanto Carminha debochou ao fazer pouco caso dos pratos refinados preparados pela chefe Nina, que ganhou dela um apelido pejorativo, o de Maria Antonieta, passando pelo intelectualismo tardio de Tufão, que lia livros indicados por Nina. O autor João Manuel Carneiro retratou as camadas populares, mas negou uma busca pela audiência da nova classe C. Segundo aspas, ele disse: "Esse subúrbio que eu estou criando, o fictício bairro do Divino, não tem uma ambição sociológica, não tenho vontade de fazer uma novela sociológica sobre o Brasil atual. É um exercício de ficção. Tanto que eu inventei um bairro que não existe. É o meu subúrbio. Não tenho de prestar satisfação a nada." Fecha aspas. Em uma das referências literárias que associou a novela, Carneiro ainda afirmou, abre aspas, "Amo personagens ambivalentes como o Raskolnikov de Crime e Castigo do Dostoiévski. O lixão, pra mim, é muito Charles Dickens. Essa novela tem um quê de Oliver Twist. É um drama infantil inglês do século XIX. Uma saga em 2 fases." Fecha aspas. Sucesso de audiência e de repercussão, Avenida Brasil foi a primeira novela coqueluche da internet, provando que a telenovela pode se aliar à rede, e não encará-la como uma concorrente. Que o digam os memes referenciando a trama. A cascata diária de oi oi ois no Twitter, aos primeiros acordes do tema de abertura, as inúmeras charges engraçadinhas no Facebook, os bordões "culpa da Rita", "me serve vadia", "quero ver você me chamar de amendoim" e "hi-hi-hi", a risadinha de Nilo, vivido por José de Abreu, os gifs animados com as caretas de Carminha, suas frases de efeito, e os avatares congelados ao estilo das fotos dos personagens sobre o fundo, com bolinhas coloridas ao final de cada capítulo, provou que realmente
A internet estava empolvorosa com a novela. No Twitter, a novela reuniu todas as noites milhões de brasileiros em um mesmo sofá virtual, ávidos por compartilhar opiniões sobre a trama. Adriana Esteves se consagrou na interpretação da antológica Carminha, que a princípio havia sido oferecida a Alessandra Negrini. Então, a Adriana Esteves não tinha sido nem a primeira atriz a ser pensada para o personagem. Viu como são as coisas? Às vezes alguma coisa acontece porque tem que acontecer. Não foi a Alessandra Negrini, que eu acho que arrasaria como uma vilã desse naipe, mas acabou sendo a Adriana Esteves, transformou a Carminha no melhor papel de sua carreira até o momento. Claro que eu tenho as minhas preferências e acho que tem outras personagens aí da Adriana que estão acima da Carminha, mas isso é assunto para outro vídeo. A Débora Falabella também defendeu muito bem a sua personagem, a protagonista Nina, não deixando se engolir, né, por uma antagonista muitas vezes mais interessante. Foi também o melhor papel de Marcelo Novaes como Max. José de Abreu esteve irrepreensível como monstruoso e divertido Nilo, bem como a Vera Holtz, que esbanjou emoção com a misteriosa mãe Lucinda. Muitos coadjuvantes também brilharam em Avenida Brasil, como Marcos Caruso, Eliane Giardini, Letícia Snardi, Isis Valverde, Débora Bloch, Cláudia Missura, Fabiola Nascimento, Juliano Casarré, entre outros. Cacau Protásio, como a cômica empregada Zezé, roubou a cena ao ponto de ter a importância da sua personagem elevada no decorrer da trama. Ainda a primeira fase da novela fez brilhar a pequena Mel Maia, que ganhou notoriedade e a atenção da mídia ao esbanjar talento e extrema segurança em cena, interpretando a personagem Rita quando criança. Seus embates com a madrasta Carminha eram emocionantes. Várias sequências marcaram a trama. Entre elas, a pequena Rita sendo abandonada por Max no lixão. Carminha, após descobrir a verdadeira identidade de Nina, a enterra viva em uma cena digna dos melhores filmes de terror. E depois disso, Nina indo à forra, se vingando de Carminha em uma sequência de tortura psicológica que durou uma semana inteira na novela. A tentativa frustrada de Carminha em afundar o barco de Max, a expulsão da própria Carminha da mansão Tufão, o misterioso assassinato de Max e, por fim, a reconciliação de Nina e Carminha no último capítulo, entre dezenas de outras cenas, né, e sequências. Mas essas citadas aqui realmente são inesquecíveis, não poderiam faltar nessa listinha. Como que, para atender todos os públicos, a Avenida Brasil reuniu vários estilos de dramaturgia em um só produto. Transgrediu a fórmula do folhetim clássico ao apresentar uma história de vingança em detrimento de uma história de amor. Apresentou uma heroína torta com a personalidade dúbia. Nina foi capaz de roubar e enganar para atingir seus objetivos. A estética da novela se aproximou do cinema e a linguagem narrativa fez lembrar séries americanas. O ritmo alucinante da história e os ganchos bombásticos cativaram e mantiveram o telespectador preso à novela. Lamenta-se apenas que a trama tenha perdido o fôlego na segunda metade para o final. Não houve barriga, que é aquela parte da história onde nada acontece. Isso realmente não teve. Haja vista os ganchos sempre muito fortes. Mas a história começou a dar voltas, a patinar, a enrolar o público. Foi quando deflagrou-se o maior problema da novela: furos no roteiro e algumas atitudes incoerentes de Nina, como ter ignorado métodos modernos de armazenamento de informações na trama das fotos que incriminavam Carminha, no caso, o pendrive de Nina, que a princípio não existia, mas depois o autor deu um jeito de colocar esse pendrive na história. Então foram pequenos detalhes, né? Pequenas coisinhas que o telespectador tão fissurado e aficionado na novela não deixou passar desapercebido. A história de Avenida Brasil, o bojo, né? Aquela trama de vingança, já acabou logo na penúltima semana da trama, quando Nina finalmente foi vingada por meio de Max. Carminha foi expulsa da mansão do Tufão. A última semana serviu como um epílogo da trama. Com uma semana para terminar, novos entrechos vieram à tona.
um novo vilão surgiu, na pele de Juca de Oliveira, interpretando Santiago, pai da Carminha. A princípio parecia muito bonzinho, mas se revelou um grande sujeito do mal. O mistério do assassinato do Max explicou a origem dos personagens do lixão e os elos que os ligavam. O batido clichê do assassinato incomodou? Incomodou. Porém, o quem matou o Max serviu como um pano de fundo para explicar a origem da família do lixão. João Emanuel Carneiro esclareceu ao comparar a Avenida Brasil com A Favorita. Abre aspas. Com exceção do núcleo da casa do jogador, que é um núcleo dramático, os arredores são muito cômicos e coloridos. Ao contrário de A Favorita, que era uma novela muito preta e branca, eu quis fazer algo bem colorido. A história de Cadinho, Alexandre Borges e suas 3 mulheres, 3 relacionamentos modernos, é uma grande comédia. Na verdade, todos os arredores têm comédia. Pensei em fazer uma novela que tenha a espinha dorsal de um folhetim russo e um entorno todo colorido, fecha aspas. Mas vamos combinar que aqui o João Manuel Carneiro, ele não é bom de fazer comédia, né, gente? O núcleo do Cadinho não tinha graça nenhuma, era uma coisa machista, horrorosa. Parecia que a gente estava vendo uma novela dos anos 80, péssimo. Se ele tentou ser muito engraçado nesses núcleos, ele não conseguiu. A novela foi o programa mais visto da TV no ano de 2012. E no dia 8 de outubro, uma segunda-feira, registrou 49 pontos no Ibope, com 76% de share, que é a participação total de televisores ligados. Nesse capítulo, houve a expulsão de Carminha da mansão de Tufão. Esse número se repetiu semanas depois. Mas o capítulo recorde de audiência foi mesmo o último, exibido em 19 de outubro de 2012. Marcou nada mais, nada menos que 52 pontos de audiência. O fenômeno Avenida Brasil também chegou à imprensa internacional. A popularidade da trama de João Emanuel Carneiro chamou a atenção do jornal britânico The Guardian e da rede BBC, depois que a campanha de Fernando Haddad, então candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PT, adiou um comício com a presidente Dilma Rousseff para evitar a concorrência com o final da novela. O último capítulo, exibido então nessa sexta, 19 de outubro de 2012, parou literalmente o país. Com receio de não haver plateia, agendas e eventos foram cancelados. Ruas, shopping centers, bares e restaurantes ficaram vazios, a não ser aqueles que promoveram encontros com um telão para que o público pudesse se reunir para acompanhar o desfecho da novela. Um fenômeno igualado a finais de Copa do Mundo com seleção brasileira. O Operador Nacional do Sistema, o ONS, órgão que coordena a operação da energia elétrica no país, chegou a preparar um esquema especial para o último capítulo de Avenida Brasil. Na noite de 19 de outubro, a expectativa era que as pessoas adiassem para logo depois da novela atividades que normalmente fazem antes ou durante a atração, o que geraria um efeito chamado rampa de carga. Nos minutos seguintes, ao término de transmissões com grande audiência, como foi o último capítulo, esse fenômeno acontece porque as pessoas retomam suas atividades normais, como tomar banho, acender as luzes da casa, abrir a geladeira, simultaneamente em um curto espaço de tempo. A concentração do consumo nos primeiros 8 minutos, depois do capítulo final da trama, exigia um rápido equilíbrio entre a demanda e a carga de energia. Olha que loucura, né, gente? Tudo isso milimetricamente pensado, um país inteiro tendo que pensar como que vai fazer para que tudo funcione tranquilamente por causa do último capítulo de uma novela no país. Gente, é sensacional, né? Sensacional. Se você imaginar como cada coisa funciona e como uma novela pode mexer tanto com uma nação. Em Uberlândia, Minas Gerais, foram gravadas as cenas de uma partida de futebol protagonizada por Tufão no início da novela. Na trama, a partida acontecia no Maracanã, mas como o estádio estava em reforma devido à Copa das Confederações de 2013, a produção buscou um local que se assemelhasse ao cenário original. O escolhido foi o Estádio Municipal João Avelange, conhecido como Parque do Sabiá. O locutor esportivo Kleber Machado fez uma participação especial na cena, narrando o jogo. Na Argentina foram feitas as cenas do início de Rita Nina com sua nova família. Os takes ajudaram a contar o que aconteceu com a personagem após deixar o depósito de lixo. Para ambientar as cenas gravadas em terras argentinas, a cidade escolhida foi Mendoza, região conhecida pela produção de vinho, sendo uma das mais importantes do país.
O núcleo do Lixão, encabeçado por Nilo e Lucinda, precisava chegar em média 3 horas antes das gravações, apenas para a preparação da maquiagem. Cabelos amarelados, unhas e dentes maltratados, manchas na pele e um suor frequente no rosto faziam parte da composição. A equipe de caracterização usava pomadas e talco para os cabelos, além de tintas especiais para causar esse efeito. As peças vestidas pelos personagens recebiam um tratamento para serem escurecidas e desbotadas. As roupas eram vestidas umas por cima das outras, como se pudessem proteger os moradores de todo o lixo do depósito. Chapéus, boinas, bonés, luvas e meias grossas compunham o acervo de roupas, além das capas de plásticos presas em volta do corpo. Os filmes Estamira, de 2004, dirigido por Marcos Prado, Lixo Extraordinário, de 2010, dirigido por Lucy Walker, Karen Harley e João Jardim, e Oliver Twist, de 2005, dirigido por Roman Polanski, serviram de inspiração para a equipe. Para viver Nina, Débora Falabella fez aulas de culinária e aprendeu a pilotar uma scooter. Marcos Caruso, o Leleco, teve de aprender a jogar sinuca. Murilo Benício e Cauã Raymond, os jogadores Tufão e Jorginho, respectivamente, passaram por treinos de futebol com atletas como Cláudio Adão. Natália Dill, intérprete de Débora, treinou muito para executar com perfeição os movimentos no tecido acrobático. Mona Lisa e Olenka, vividas por Heloísa Perricet e Fabiola Nascimento, respectivamente, fizeram laboratórios em salão de beleza para entenderem a dinâmica de trabalho das cabeleireiras. Bianca Comparato, a Betânia, esteve em um posto de gasolina para ver de perto o dia a dia de uma frentista e fez um laboratório no aterro sanitário de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Juliano Casarré, o Adalto, foi gari na primeira fase da novela. Para isso, acompanhou um pouco da realidade desses profissionais. Para viver a dependente química argentina Begônia, Carol Abras mergulhou fundo no universo da personagem e aprendeu muito em seu laboratório, que incluiu visitas a clínicas de reabilitação e curso intensivo de espanhol. Para compor Dolores Neiva, vulgo Soninha Catatal, Paula Burlamac foi a cultos evangélicos e também assistiu a alguns pela internet. Então deu para perceber aí que todo o elenco, desde os principais até os coadjuvantes, se puxaram muito para executarem seus trabalhos à perfeição. E o resultado a gente viu na telinha com grande sucesso. O charme dançado no Divino Futebol Clube exigiu que Isis Valverde, Fabiola Nascimento, Débora Nascimento, José Loreto, Ailton Graça, Bruno Gissoni e Daniel Rocha fizessem aulas coreografadas ministradas pelo professor Dudu Neves. A mansão cenográfica de Tufão tinha piscina, edícula e colunas de mármore na fachada para mostrar imponência. Os ambientes internos foram criados dentro do estúdio, com um visual bem dourado e muitos detalhes em veludo. O lixão cenográfico foi construído perto do Projac, em Jacarepaguá, seguindo resultados de pesquisa em aterros sanitários reais, como o de Jardim Gramacho, mesmo em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Todo o material cenográfico do lixão não era perecível e foi lavado. Lata, ferro e garrafas PET de todos os tipos foram alguns dos itens usados. O clipe de abertura reuniu 135 bailarinos de charme, o ritmo musical, dançando a versão brasileira da música Vem Dançar Kuduro, gravada por Lucenzo e Big Ali, que se transformou em Vem Dançar com Tudo na adaptação do produtor musical Eduardo Oliveira, cantada por Robson Moura e Lino Cris. Eduardo explicou sobre esta versão o seguinte, abre aspas. A versão foi uma ideia do Ricardo Waddington, porque tem o espírito da trama. Fiz uma pequena adaptação na letra e trocamos algumas palavras para facilitar o entendimento das pessoas, mas com o espírito original da canção, que é alegre e festivo. Fecha aspas. O clipe foi dirigido por Alexandre Pitt Ribeiro, diretor de criação, e Joel Lopes, diretor de fotografia. Neles, os dançarinos se apresentavam em uma passarela que simulava uma avenida dançando à noite, em meio a uma iluminação de carros e sinais de trânsito, que representavam uma via movimentada como a própria Avenida Brasil, que dava título à trama. As bolinhas desfocadas em cores quentes de faróis de carro foram a marca registrada da novela. Faziam parte
parte, inclusive, das cenas de congelamento que encerravam os capítulos. O hábito de leitura foi incentivado na novela por meio das cenas em que Tufão lia os livros emprestados por Nina. Entre eles estavam os clássicos A Metamorfose, de Franz Kafka, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, e Memórias Póstumas, de Brás Cubas, Dom Casmurro e O Alienista, os três últimos, de Machado de Assis. Dados consolidados pela Diretoria de Negócios da Globo comprovam o sucesso da trama em mercados internacionais. Até janeiro de 2016, 132 países compraram os direitos de exibição da novela. Avenida Brasil, segundo a mesma fonte, está no topo do ranking de programas mais vendidos ao exterior pela Globo. Na Argentina, por exemplo, a novela foi também um fenômeno, com direito à transmissão do último capítulo direto de um estádio de futebol, com show e a presença do elenco principal da trama. Eu lembro desse burburinho todo na época, quando a Débora Falabella, o Cauã Raymond, a Adriana Esteves viajaram lá para a Argentina para fazer parte desse evento, que foi o último capítulo de Avenida Brasil em Buenos Aires. O video show cobriu tudo, foi incrível. A Avenida Brasil, claro, conquistou o Grande Prêmio da Crítica de 2012, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte. A APCA também elegeu Adriana Esteves e José de Abreu, respectivamente, como a melhor atriz e o melhor ator do ano. E a novela também foi premiada com o troféu imprensa daquele ano, de 2012, como a melhor do ano, e prêmio de melhor ator para Murilo Benício e melhor atriz mais uma vez para Adriana Esteves. Naquele ano não teve pra ninguém. A Adriana Esteves levou todas as premiações possíveis e imagináveis. Avenida Brasil foi a primeira novela do ator Daniel Rocha, sendo então reapresentada 7 anos após a sua exibição original, entre 7 de outubro de 2019 e 1º de maio de 2020, no Vale a Pena Ver de Novo, repetindo o sucesso de audiência. Repetiu o mais alto Ibope da faixa da década de 2010 até então, com uma média final de 18,8 pontos na Grande São Paulo. A exibição pegou o período da pandemia de Covid-19, o que fez as pessoas ficarem em casa em quarentena, aumentando as audiências da TV em geral. Mas apenas nas últimas semanas. A novela já havia batido o recorde de audiência da década antes mesmo da quarentena. E esse foi o vídeo de hoje, relembrando este sucessaço que estreou exatamente há 10 anos. E claro, você viu a novela ontem, não poderia deixar passar batido, né? Porque falou de sucesso, você vê por aqui. Falou de flop, você também vê por aqui. Falou de teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, você vê por aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, comenta, engaja bastante. E não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. E maratona o que já tem no canal, que é bastante coisa. Quase 300 vídeos gostosinhos só pra você. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!